Bom dia, turma. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Primeira República do Brasil, que é justamente esse período de 1894 até 1930. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais o outro lado da história. Lembra? Na aula passada a gente estudou, a gente viu como que era a organização administrativa e política da República, que era uma república o quê? Era participativa ou ela era restritiva? Com o que a gente viu? Ela era o quê? Restritiva, não é isso? Era uma república que era um sistema administrativo que deveria ser para todos, mas que na verdade acabou se tornando um instrumento de governo para pequenos grupos latifundiários. Então, o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar justamente os movimentos sociais na Primeira República. E esses movimentos sociais, eles vão estar ligados muito a uma questão de reivindicações, né, por parte das camadas populares, por mais acesso à educação, à saúde, a emprego, saneamento básico. Problemas que a gente vai ver que lá no Brasil do século XX eles estavam tendo e que hoje, infelizmente, a gente ainda tem muito isso se repetindo, certo? Então, como a gente viu, vamos voltar aqui para o Brasil do século XX, enquanto pequeno grupo de proprietários de terra eles vão atuar nessas instâncias políticas, né? A maioria da população brasileira não vai receber justamente essa assistência do governo, não vai ter políticas que vão fazer com que essas camadas mais populares elas se insiram socialmente, né? E lembra, uma questão que eu sempre enfatizo com vocês é a questão da população negra, que apesar de ser liberta no final do século XIX, também ainda vai se encontrar ainda no século XX em sérias dificuldades, né? E isso a gente consegue observar num trecho do livro do José Carvalho, que ele vai falar cidadania no Brasil para os libertos, né, essa ideia de cidadania para os libertos, ela não foi dada, não foi construída. Por quê? Porque eles não tiveram acesso nem a escolas, nem terras, nem empregos. Então, quando passou essa euforia da libertação, muitos ex-escravos regressaram para as fazendas de origem, onde eles trabalhavam, ou então para fazendas vizinhas, para retomar esse trabalho, né? E aí esse trabalho ele passou a ser remunerado, mas ainda assim era um salário muito baixo. E as condições de trabalho elas não foram melhoradas. Então eles praticamente repetiam o que acontecia com seus antepassados, né, no período da escravização das pessoas. Então, dezenas de anos após a abolição, esses descendentes dos escravos eles vão viver praticamente como seus antepassados, né, nas fazendas. Uma vida que ela não vai ser muito melhor do que o período de escravidão. Então, a gente vai ver também que outra parte dessa população negra eles vão migrar para as cidades em busca de melhores condições, por exemplo, como o Rio de Janeiro, e lá, só que eles não vão encontrar emprego, eles não vão encontrar acesso é, a oportunidades de emprego, justamente também pela questão do racismo, que nesse período é extremamente forte. Então, o racismo com esse olhar de desconfiança da população negra, justamente por ser herdeira dessas pessoas que foram escravizadas, vai ser um grande empecilho para que eles consigam ascender a postos de trabalho. E também a falta de educação, eles não tiveram acesso à educação formal e muito menos a, um, a uma oportunidade de ter algum tipo de formação, né? Então, nesse contexto que a gente vai observar de insatisfação e péssimas condições de vida, também falta de oportunidade de empregos, exclusão política, né? Porque a gente vai ver que a única camada que está sendo representada politicamente é o grupo desses fazendeiros, certo? Então, os populares, as pessoas das outras camadas, tanto no campo, nas cidades, vão começar a promover movimentos que vão ser contrários a essa ordem estabelecida. Então, a gente começa a pensar
nesses primeiros movimentos sociais rurais. Então a gente vai ter os movimentos sociais rurais e também os movimentos sociais urbanos, certo? Então, galera, a proclamação da República ela não vai significar que trouxe também uma melhoria de vida na condição dos brasileiros. Isso não aconteceu, infelizmente. E quando se trata de pessoas que moravam ainda mais afastadas dos centros urbanos, isso vai ser mais agravado. Então, era uma população que já era empobrecida, justamente pela falta de planejamento, ou seja, os dirigentes não organizaram a economia para que ela se sustentasse, para que ela se tornasse um processo de desenvolvimento, né? Então, ainda com essa questão de empobrecimento, eles tinham que pagar impostos que eram estabelecidos pelos governos regionais, né? Então, em várias partes do país, a gente vai ver que vai começar a surgir movimentos rurais que vão se reunir em grupos para tentar lutar pelo direito de posse de terra, também pelo acesso a condições de emprego, certo? Ou então a grupos que vão se revoltar contra a ordem oligárquica estabelecida na República. Então, desses primeiros movimentos que a gente precisa estudar é o de Canudos, né? Então, pela grave crise econômica e social que o Nordeste brasileiro estava vivendo nesse período, né? Que era em grande parte onde a gente tinha ainda essa questão dos grandes latifúndios que eram improdutivos, né? Ou baseados em uma monocultura para exportação, porque lembra, o grande problema do latifúndio é porque ele não ele é uma grande área, uma grande extensão de terra que ela não produz alimento, né? Então ela não produz diversificação de alimentos. Ela vai produzir, por exemplo, um único insumo, a gente pode pensar hoje na questão da soja, e esse único insumo ele vai ser unicamente para exportação. Então ele não vai trazer benefícios para a sociedade em geral, né? Então, outro problema também que a gente observa no Nordeste, ainda no século XX, são as secas. Então, de tempos em tempos, o clima, né, ele vai se tornar um clima muito seco, vai faltar água, não vai ter chuva, e isso vai ser um grande empecilho para a vida das pessoas. A gente vai ver também o desemprego, certo? Porque você não tinha um projeto de nação, um projeto de economia para poder inserir as pessoas socialmente na questão do emprego, miséria e muito fanatismo religioso. Então, calma, a gente não está falando dos dias de hoje, mas até que poderia ser, né? Os grandes proprietários de terra, eles detinham ainda esse controle político e econômico da região. Então, isso tudo vai ocasionar essas questões desses movimentos sociais. E no caso de Canudos, que vai acontecer na Bahia, entre ali os anos de 1893 e 1897, eles vão ser liderados pelo beato Antônio Conselheiro, certo? Onde, a partir dessa liderança, milhares de sertanejos vão fundar o que a gente conhece como o Arraial de Canudos. Então, as propostas para esse arraial, para essa organização desse movimento social eram a abolição da propriedade privada e o não pagamento de impostos. Lembra, por que eles estão lutando contra essa ideia de propriedade privada? Porque justamente se a propriedade está na mão de um único dono, uma propriedade muito extensa, que não produz alimentos, isso vai beneficiar somente aquele indivíduo, né? Então eles queriam a abolição dessa propriedade privada para que todas as pessoas tivessem acesso à terra e para que elas pudessem cultivar alimentos ali e sobreviver, certo? E o não pagamento de impostos porque eles não tinham um emprego formal, eles não tinham uma fonte de renda segura. Então, para sobreviver, muitas vezes eles deixavam de pagar os impostos para poder comprar alimentação. Então, não fazia sentido que eles pagassem impostos se eles não tinham de onde tirar. Então, o Antônio Conselheiro,
ele andou pelo sertão nordestino rezando, organizando procissões e festas religiosas, consertando igrejas, limpando cemitérios, fazendo pregações também sobre o fim dos tempos, e ele foi com isso ganhando grande prestígio perante essa população que não tinha nada além da sua fé, certo? Então, com esse crescimento, com essa popularização da figura do Antônio Conselheiro, os dirigentes da Igreja Católica começaram a ficar preocupados e em 1891 eles proibiram o Antônio Conselheiro de fazer pregações. Então, à medida que crescia a crise de fome na região, aumentava o número de moradores do arraial, ou seja, as pessoas estavam cada vez mais indo para aquela região. Os fazendeiros ao redor vão passar a temer de que as suas terras fossem invadidas, né? E eles vão pressionar as autoridades locais para que essas autoridades elas disseminassem, elas acabassem com o arraial, certo? Então essas autoridades locais elas vão começar a organizar tropas para atacar o arraial de Canudos e no primeiro momento eles não vão conseguir, eles não vão ter sucesso. Temendo o alastramento desses movimentos revoltosos pelo país, qual foi a atitude do governo federal? Eles vão enviar tropas para essa região lá em 1896. Então, só um ano depois, ou seja, em 1897, com um contingente de 6 mil homens fortemente armados, a comunidade de Canudos foi derrotada. E centenas de sertanejos foram mortos e mulheres e crianças foram feitos prisioneiros. Então, vejam só, esse movimento de contestação, ele foi brutalmente sufocado por ordem do governo federal, porque a gente começa a observar, a gente começa a perceber esse grande pacto entre esses latifundiários. Obviamente, eles vão fazer de tudo para defender, né, os seus interesses, para defender com que essa ideia, essa noção da propriedade privada, ela se mantenha, né? Então, sobre os movimentos urbanos, né, a gente vê que nas cidades as condições também não eram muito boas, não. Então, no meio urbano, a gente vê que também a gente tinha uma condição de trabalho muito péssima, certo? E as moradias, elas também eram irregulares e muitas vezes insalubres, né? Então, a gente vai ter que, em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, ela foi palco, ela foi conhecida, né, por essa grande revolta popular contra uma política higienista do presidente Rodrigues Alves, que é justamente a revolta da vacina. Então, para acabar com a febre amarela, que era uma doença que estava acontecendo muito forte, entre outras doenças também como a peste bubônica e a varíola, o presidente, né, o Rodrigues Alves, ele vai nomear o Oswaldo Cruz como diretor de saúde pública, que vai lutar para erradicar essas doenças. Então, ele nessa luta ele acabou tomando medidas que desagradaram a população. E uma delas foi essa obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. A falta de esclarecimento sobre o que era a vacina e o isolamento forçado dos doentes e a maneira como os funcionários públicos eles realizavam a vacinação, que era de forma muito truculenta, né, vão fazer com que as pessoas elas se revoltem. Então, outros fatores que vão contribuir para a eclosão dessa revolta vão estar relacionados a insatisfações sociais como desemprego, alto custo de vida nas cidades e também um grande problema de reurbanização do Rio de Janeiro, certo? O qual vai desalojar muitas pessoas pobres, sobretudo aquelas populações negras e ex-escravos, que habitavam aquelas regiões dos cortiços da área central da cidade. Então, revoltada a população vai enfrentar a polícia e vai destruir bondes, saquear lojas, armazéns, justamente entre ali os dias 12 e 15 de novembro de 1904. Então, oficiais da Escola Militar da Praia Vermelha, que é uma área lá do Rio de Janeiro, vão tentar usar o movimento para derrubar o presidente, mas eles vão acabar falhando nisso.
e o resultado desse conflito foi a revogação da lei da vacina obrigatória e também, consequentemente, a prisão de algumas pessoas e a deportação de muitos revoltados para a região do Acre e a expulsão de vários imigrantes que tinham ideologia anarquista.